Olá, eu sou Israel Leal e esse é o Educação em Foco. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso painel semanal sobre educação, a arma mais poderosa que temos para mudar o mundo, como dizia Nelson Mandela. Aqui trazemos sempre notícias e debates sobre educação comentadas pelo deputado estadual professor Paulo Dutra, o deputado da Educação e vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de Pernambuco. E o programa dessa semana é especial, pois essa é a Semana do Estudante, uma vez que comemoramos na última quarta-feira, dia 11, o Dia dos Estudantes. Então, vamos logo de início chamar a matéria do repórter Ricardo Costa, que vai falar sobre um projeto de lei voltado para os estudantes da rede pública que acaba de ser aprovado na Alep. Candidatos que completaram o ensino médio ou técnico em escola pública não precisarão pagar taxa de inscrição em concursos do governo estadual. É o que pretende uma iniciativa do deputado professor Paulo Dutra, aprovada pela Comissão de Justiça da Alep. O texto garante o benefício a ex-alunos de baixa renda pelo prazo de até 3 anos após a formatura. Ficamos muito contentes em saber que a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça aprovou nosso projeto de lei de número 2337, que pode garantir a isenção da taxa de inscrição de concursos para estudantes egressos das escolas públicas. Isso será como mais uma oportunidade para desenvolvimento das vidas profissionais dos educandos e para o cumprimento dos projetos de vida daqueles e daquelas que mais precisam. Os anos iniciais da vida profissional ou da vida acadêmica são os mais difíceis, uma vez que a falta de experiência é fator limitante e o preconceito mesmo com o jovem. A possibilidade de acesso ao serviço público é algo que pode promover mudanças sociais significativas na vida desses estudantes. O projeto de lei segue para ser apreciado nas demais comissões da Assembleia Legislativa de Pernambuco antes de ser votado pelos deputados no plenário da Alep. O deputado professor Paulo Dutra falou ainda sobre outras proposições dele no Legislativo focadas nos estudantes. Essa iniciativa se une à nossa Lei 16.938 de 2020, que institui a reserva a estudantes de escolas públicas de 80% das vagas nos cursos técnicos ofertados por instituições públicas de educação profissional e tecnológica do Estado de Pernambuco. E também se soma ao nosso projeto de lei 1853 de 2021, que, se for aprovado, vai reservar 30% de vagas para estudantes oriundos de escolas públicas nas seleções de estágios em órgãos ou entidades do Estado de Pernambuco. Portanto, eu fico muito feliz em poder comemorar esse Dia dos Estudantes com 3 leis ou projetos de leis que vêm fortalecer cada vez mais a vida dos jovens no nosso Estado. Reportagem Ricardo Costa. Para continuar o bate-papo sobre o Dia dos Estudantes, vamos agora com a entrevista de Amanda Gundes com o deputado da Educação, o professor Paulo Dutra. Ouça a partir de agora. Professor Paulo, vivemos um feliz momento de retomada do ensino presencial em nossas escolas públicas. Ao mesmo tempo, no Brasil, há um movimento nacional para enfraquecer o nosso sistema educacional. O que o senhor pensa sobre isto? Amanda, é com muita alegria que acompanha a retomada de forma gradativa e segura das aulas nas escolas públicas pernambucanas na modalidade do ensino presencial. Defendi a vacinação prioritária para toda a comunidade escolar para que este retorno aqui no nosso estado ocorresse de forma segura. E agora colhemos os frutos dessa decisão acertada que o nosso governador Paulo Câmara tomou em priorizar estes profissionais que são fundamentais para a volta da normalidade em nosso estado e no nosso país. A realidade de Pernambuco, graças a Deus, e à vontade política do nosso governador, vai de encontro à postura irresponsável do governo federal, que foi marcada pela omissão, negligência e descaso mesmo. O governo Bolsonaro não prioriza a educação e vai além. Tenta desmontar e enfraquecer o sistema educacional brasileiro. O presidente da República assinou um projeto de lei que pretende viabilizar no Brasil o sistema da homeschool,
que é exatamente tira a força, o reconhecimento que tem a nossa instituição, que é a escola. Esse projeto de lei vai contra a própria Constituição Federal, que pontua em seu artigo 205 que é a educação como dever do Estado. Além do texto constitucional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê que as crianças com idade de 4 a 17 anos estejam na escola de forma obrigatória e gratuita. E nós conseguimos esses de 4 a partir dos 4 anos há poucos anos atrás. O Estatuto da Criança e Adolescente também garante o acesso à escola pública e gratuita, próxima da sua residência, principalmente para o fundamental, dentro da seara dos direitos das crianças e dos adolescentes do nosso país. Precisamos defender e garantir o cumprimento das leis, consolidando a educação como um dever do Estado. A modalidade de educação domiciliar representa um retrocesso na história educacional brasileira e só aprofundará ainda mais as desigualdades sociais presentes em nosso país. Precisamos fortalecer a escola e não esvaziá-la, na direção equivocada da educação domiciliar. As instituições de ensino e os espaços pedagógicos precisam ser valorizados pelo poder público e não podem, sob circunstância alguma, serem negados ou terem suas responsabilidades repassadas para outras esferas. É bem verdade que é direito do estudante, é dever do Estado. Não podemos, Amanda, permitir que estes retrocessos ocorram. Temos uma história marcada por lutas e conquistas nessa área educacional. Às vezes, escuto pessoas falando que a escola, nos tempos de nossos pais, era melhor do que a escola de hoje. E não é bem assim. Nos anos 70, apenas 48% dos brasileiros tinham acesso à educação pública. Hoje, esse percentual é de 96,8%. Avançamos muito, não só na garantia do acesso, mas na qualidade da educação. Não podemos retroceder. Precisamos nos unir para lutarmos juntos para que o retrocesso não se instaure como política pública em nosso país. Professor Paulo, sobre essa qualidade do ensino que o senhor mencionou, qual o caminho para continuarmos avançando na educação no Brasil e em Pernambuco? Amanda, nesta semana comemoramos o Dia dos Estudantes e das Estudantes. Acredito que o maior presente que podemos dar à nossa juventude é contribuir para a formação integral de nossas educandas e de nossos educandos. Formar uma juventude protagonista, crítica, humanista, com valores democráticos e republicanos. Com certeza é o maior legado que poderemos deixar para a nossa sociedade. Temos muitos desafios a vencer ainda na área educacional, mas avançamos muito no Brasil e aqui em Pernambuco. Tenho muito orgulho de ter escrito ao lado do governador Eduardo Campos uma página linda da história da educação pernambucana. Em 2008, quando o saudoso Eduardo confiou a mim a gerência do Programa de Educação Integral, lançando a pedra fundamental das escolas de referência ensino médio, tinha consciência do enorme desafio que estava em minhas mãos, mas tinha, sobretudo, consciência que faríamos história. Naquele momento, dávamos o primeiro passo para viabilizar uma profunda mudança na história do ensino pernambucano. Após 10 anos, como secretário executivo de Educação Integral, com trabalho e seriedade, vencemos um a um esses desafios e mudamos a realidade da educação em Pernambuco, tornando a educação integral uma política pública de Estado. Implantamos uma forma de fazer a educação que funciona e que dá certo, porque dá resultados. Proporcionamos aos nossos estudantes a metodologia da educação interdimensional, valorizamos o corpo docente e olhamos com carinho para a estrutura física dessas escolas. Hoje, estou atuando no Legislativo como deputado estadual e posso garantir, apesar dos desafios diários, continuamos a avançar substancialmente na educação de Pernambuco. Minha luta hoje é para concretizar um sonho antigo, universalizar o acesso às escolas de referência de ensino médio, universalizar a educação integral. Já temos a clareza que as escolas com carga horária menor não funcionam de forma efetiva para a formação global de nossa juventude. Precisamos nos empenhar, unir forças e seguir trabalhando sério para que o acesso ao ensino por tempo integral possa ser garantido a todas e todos os pernambucanos. Nosso governador Paulo Câmara, inclusive, nos sinalizou a vontade da universalização do acesso ao ensino integral ocorra no próximo ano. O desafio é imenso,
mas tenho a convicção de que este é um bom caminho para continuarmos a avançar com a educação em nosso estado. Professor Paulo, qual o maior desafio para a educação neste período pós-pandemia? Amanda, será um período muito desafiador. Acredito que teremos 2 pontos principais a trabalhar: o aumento da evasão escolar e do déficit de aprendizagem, problemas históricos que foram potencializados com o efeito colateral amargo da pandemia. Uma publicação da Unicef, denominada Enfrentamento da Cultura de Fracasso Escolar, traz os números desta triste realidade. Em 2020, mais de 1 milhão de estudantes com idade entre 6 e 17 anos abandonaram suas instituições de ensino. É um dado alarmante, pois representa 3,8% do universo total dos estudantes brasileiros e representa quase o dobro da taxa do ano anterior, de 2019, quando tínhamos 2% de alunos evadidos. Além disso, em 2020 contabilizamos 5,5 milhões de alunos que sequer tinham acesso à educação. Este número pode ser ainda maior se levarmos em consideração que muitos estudantes não têm sequer meios para acompanhar as aulas de modalidade de ensino de educação à distância, por falta de recursos financeiros e técnicos. Precisamos efetivar a equidade social em nosso país. E um instrumento inquestionável para fortalecer o ensino e minimizar a evasão escolar é incentivar o protagonismo juvenil. Criar cada vez mais uma escola acolhedora, onde os estudantes têm papel ativo em sua formação, seguramente irá minimizar o abandono escolar, além de potencializar a absorção de conhecimentos pelos nossos jovens. Esta semana fiquei muito entusiasmado em poder acompanhar a posse dos representantes de turma da Escola de Referência Ensino Médio Cizenando Silveira. Fui tomado pela emoção dos estudantes que estavam ansiosos pela volta às aulas. Não tenho dúvida que o protagonismo juvenil é capaz de vencer o desinteresse pela escola, transformando o ambiente educacional, fazendo com que a juventude tenha papel ativo em sua formação. Precisamos dar voz e luz aos nossos estudantes, aos professores e professoras, na verdade, a toda a comunidade escolar. Este momento de retomada irá nos trazer vários desafios, mas tenho certeza que serão todos superados com dedicação, trabalho e seriedade. É muito bom ver a vida retornando aos poucos à sua normalidade. Será um reinício com muita esperança para tempos melhores para a história de nosso país e de nosso estado. Esperança mesmo, do verbo esperançar, como nos trazia e nos dizia o nosso patrono da educação do estado, da cidade do Recife, do país, Paulo Freire. Vamos ter esperança, do verbo esperançar. Você aí então ouviu a entrevista de Amanda Gundes com o professor Paulo Dutra. Ainda sobre o Dia dos Estudantes, a Escola de Referência Ensino Médio Cizenando Silveira, que fica aqui no centro do Recife, realizou nessa semana um encontro muito especial com protagonistas juvenis da unidade. Quem conta mais sobre esse encontro é Ricardo Costa. A Escola de Referência Ensino Médio Cizenando Silveira, localizada no centro do Recife, realizou um encontro de representantes de sala e de jovens protagonistas que contou com a participação de ex-estudantes e do deputado da Educação, o professor Paulo Dutra. A gestora da escola, a professora Márcia Nogueira, falou sobre o evento e como ele contribui com a formação de protagonistas juvenis da unidade educacional. Bem, nossa escola ela sempre procurou valorizar a liderança, o protagonismo dos estudantes, né? E aí nessa semana, que é a Semana do Estudante, dia 11 de agosto, Dia do Estudante, a gente está com vários projetos, né, diários na escola. E um deles foi conversar com os estudantes, líderes de turma, sobre a importância que isso tem para a vida dele enquanto estudante atual e futuramente como profissional, né? E trazer um egresso certifica a nossa palavra. Ele traz o exemplo próprio, vivenciado por ele, e mostra esse exemplo, dá o depoimento dele para os estudantes. E o professor Paulo, por ser um professor, como o nome já diz, por ser professor, ele tem toda essa vivência. Ele vai também mostrar aos estudantes a importância de poder de liderança, a importância deles trabalharem isso hoje e o que isso vai trazer no futuro bem próximo.
O deputado professor Paulo Dutra também falou sobre a participação dele no encontro dos representantes de turma da EREM Cizenando Silveira. Eu saio muito satisfeito, primeiro pelo que eu vi e senti desses jovens. Realmente nós estamos construindo uma nova geração, uma geração de protagonistas, das pessoas que sabem o que querem e acreditam no seu projeto de vida. E eu vim aqui para isso, para que a gente pudesse contribuir, fortalecer o que é a representatividade. Você ser um representante não é você colocar à frente as suas vontades, os seus desejos, mas a vontade e o desejo de um grupo o qual você está representando. Então eu saio muito satisfeito daquilo. O ex-estudante da EREM Cizenando Silveira, Tiago Ribeiro, esteve no encontro para expor sobre sua experiência como jovem protagonista, falou sobre a emoção de voltar à escola para conversar com novos educandos. Foi muito emocionante, primeiramente, porque foi aqui que eu vivi uma das melhores épocas da minha vida, conheci vários amigos, foi responsável também pela minha evolução pessoal e social, me integrando com várias pessoas diferentes, podendo lidar com vários tipos de pessoas diferentes, com várias pessoas que pensam diferente, e foi muito bom rever aqui, onde eu considero uma das melhores fases da minha vida, onde eu tive grandes felicidades e muito aprendizado baseado na educação e na disciplina. Reportagem Ricardo Costa. Um outro evento importante que aconteceu nessa Semana do Estudante e que também contou com a participação do deputado da Educação, professor Paulo Dutra, foi a inauguração da Agência Experimental Trindade, na Escola Técnica Estadual Dom Bosco, localizada também no Recife. Vamos novamente com as informações de Ricardo Costa. No Dia do Estudante, 11 de agosto, o deputado estadual professor Paulo Dutra esteve na Escola Técnica Estadual Dom Bosco para prestigiar a inauguração da Agência Experimental Trindade, formada por alunos da unidade educacional. Criada para integrar os estudantes dos cursos técnicos em marketing e em publicidade, a Trindade dará protagonismo aos jovens educandos nos processos vivenciados por uma agência de comunicação integrada, alinhando a teoria com a prática. O gerente-geral de Educação Profissional, Jorge Bento Catunda, fala sobre a importância da Agência Experimental Trindade para os estudantes da ETE Dom Bosco. A ideia, a importância dessa agência é de poder colocar os estudantes da escola ainda no seu período de formação básica com experiência de mercado, em contato com outras empresas, com cliente, enfim, com o que eles vão encontrar ao final do curso, seja no médio integrado, seja no subsequente. Então isso é muito importante. E ele ainda ganha uma maior importância nesse período, nessa perspectiva do pós-pandemia, onde o estado de Pernambuco vai precisar ser reconstruído em grande parte na sua economia. O estado agora com um plano de retomada, com muitos investimentos, então é muito importante a formação de pessoas, a formação profissional de pessoas para apoiar essa retomada da economia do estado de Pernambuco. Então, nesse momento, ganha ainda uma importância maior a Trindade e a Agência Experimental de Marketing e Publicidade da Dom Bosco. A gestora da ETE Dom Bosco, a professora Andréa de Cássia, fala sobre o pioneirismo da Agência Trindade para a educação profissional pública. O fato da gente ser pioneiro, né, a primeira escola no Brasil, é isso que está nos enchendo de orgulho, porque a gente quer servir não de referência, mas de inspiração, para que o Brasil todo seja contagiado com essa iniciativa de ter no ensino médio, né, uma agência experimental de marketing e publicidade, onde no Brasil a gente só encontra nas grandes universidades, nas pequenas às vezes nem tem, e está proporcionando a esses jovens essa experiência, eles experienciarem de fato os seus cursos aqui no chão da escola. Então isso é um motivo de muita felicidade e gratidão. O estudante Pedro Biondi, da ETE Dom Bosco, fala sobre a vivência da profissão na Agência Experimental Trindade. Bem, o nosso curso de marketing está muito aliado à administração. É bem legal a gente participar disso, porque a gente consegue ver como tem sido atualmente o mercado de trabalho, como ele se comporta hoje em dia, e também como os mercados funcionam e como o que as empresas esperam da gente. Então participar agora da Agência Trindade tem sido uma maravilha para ver como as agências se comportam, como o marketing trabalha aliado com a publicidade e ver como tudo gira no mercado, o que a gente pode fazer, o que esperam de profissionais, futuros profissionais como nós, de acordo aí com a pauta do curso da escola. Reportagem Ricardo Costa.
Você ouviu então as notícias com Ricardo Costa e antes a entrevista do deputado professor Paulo Dutra com Amanda Gundes. Assim, o Educação em Foco vai ficando por aqui. Mais informações sobre o deputado da Educação, professor Paulo Dutra, no site www.deputadoprofessorpaulodutra.com e também no Instagram, @prof.paulodutra. Muito obrigado por nos ouvir aqui no Educação em Foco. Uma excelente semana e até lá!